Olá pessoal, como vocês estão? Então, hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020 e teremos duas disciplinas, tá? Português e História. Por favor, eu gostaria que vocês pegassem essa folha aqui de atividades. Para quem não teve como ir pegar na escola, disponibilizarei em PDF no grupo, ok? Então, gente, eu pedi segunda-feira para as crianças assistirem esse filme, porque nas próximas aulas iríamos precisar da compreensão sobre esse filme, tá? Só que eu coloquei que tinha um link, coloquei um link no YouTube, né, para quem não tivesse Netflix, e para quem tivesse Netflix poderia assistir pela Netflix mesmo. E quem não tem disponibilidade assim para assistir filmes na internet, aqui ó, na nossa atividade tem um resumo sobre o filme, tá, aqui, tá certo? Então ninguém vai ficar sem saber como era o filme, ou ninguém vai ficar sem assistir também, né? Por não saber onde pode assistir, tá bom? Então vamos lá. Peço encarecidamente que as crianças que já estão avançadas no processo de leitura façam uma leitura silenciosa, em seguida façam outra leitura do mesmo texto em voz alta, tá? E as crianças que têm dificuldade, eu vou ler, tá certo? Só que peço aos responsáveis que sempre que tiver textos, coloquem as crianças que têm mais dificuldades para ler 3 ou 4 palavras, tá? Estabeleçam aí uma rotina, tá bom? Dessa forma vocês vão ajudar muito os filhos de vocês. Vamos lá. Uma professora muito maluquinha. Era uma vez uma professora maluquinha. Na nossa imaginação, ela entrava voando pela sala como um anjo e tinha estrelas no olhar. Tinha voz e jeito de sereia e vento o tempo todo nos cabelos, na nossa imaginação. Seu riso era solto como um passarinho. Ela era uma professora inimaginável. Para os meninos, ela era uma artista de cinema. Para as meninas, a fada madrinha. Como todos sabem, os três mosqueteiros eram 4. Só que nós, a turminha que vai contar a história, éramos 5. Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan e Ana Maria Barcelos Pereira, a chefa. Nós tínhamos acabado de descobrir o segredo das letras e das sílabas. Já sabíamos escrever nossos nomes, ler todos os letreiros das lojas, os cartazes do cinema, as manchetes dos jornais e os títulos dos anúncios nas revistas, quando ela chegou em nossas vidas. Quando ela entrou pela primeira vez na nossa sala e falou que ia ser nossa professora naquele ano, todas as meninas quiseram ser lindas e todos os meninos quiseram crescer na mesma hora para poder casar com ela. A primeira chamada que ela fez foi assim: mandou cada um de nós escrever o nome de outro aluno, o nome por inteiro. Grande vantagem saber escrever seu próprio nome, ela brincou. Depois embaralhou os nomes de todos nós e mandou que a gente arrumasse tudo direitinho na exata ordem do ABC. Ela conquistou tão depressa a todos nós que logo já havia meninas chorando no seu colo. Os meninos não entendiam nada. Havia segredos que pertenciam somente a elas, e eram tantos que a professora acabou inventando um código para trocar bilhetinhos secretos com as meninas.
Com ela não tinha castigo, tinha julgamento. Se um lá fizesse alguma coisa que parecesse errada, ela convocava o júri, um aluno para acusação, outro para a defesa. O resto da turminha era o corpo de jurados. A gente adorava julgamentos. No final do ano, quando já líamos tudo, ela achou melhor que as defesas e as acusações fossem feitos por escrito. É que o júri era muito barulhento. Quando as aulas começaram no ano seguinte, não era ela que estava sentada na cadeira atrás da mesa, sobre o estrado, diante do quadro negro. Era uma doce senhora, de olhos severos e com a voz de quem comandava um pelotão. Logo no primeiro dia de aula, a turma ficou toda de castigo. A professora havia apanhado um menino lendo um livro de histórias em plena aula e resolveu olhar embaixo da carteira de cada um. Tivemos todos que ficar depois da aula e escrever 100 vezes cada uma frase. Prometo prestar atenção nas lições e não ficar me distraindo na hora da aula. Meu Deus, quantos anos se passaram? Nós, todos seus alunos, somos hoje muito, muito mais velhos do que aquela professorinha. Estamos todos agora com idade bastante para ser seus avós. Se ela tivesse ficado para sempre do jeitinho que está fotografada em nossa memória, aprisionada no tempo, aqui estamos nós de volta, quase todos. Alguns foram nos deixando pelo caminho, até mesmo na infância, pois sobreviver não era muito fácil no meio de tanta pobreza da nossa pequena cidade. Os outros, cujos pais tinham emprego e salário, chegaram até esse dia com jeito e cara de vitoriosos e estão aqui, digamos, dentro deste livro, os mosqueteiros do rei à frente, prontos para matar todas as saudades. Gente, essa é a história da professora muito maluquinha. É de um autor chamado Ziraldo, tá bom? Aqui tem algumas informações, tá bom? Sobre ele, de quando foi escrito, né? Essa história. E aqui é um resumo. O que é um resumo? Um resumo, gente, é um texto que ele não está por completo, tá faltando pedaços. Então, as melhores partes nós colocamos no resumo, tá bom? Então, um resumo tem que ser um texto que todos entendam, tá certo? A gente viu que o filme é bem grande, inclusive, esse filme, ele vem de um livro, o livro de Ziraldo, tá? Gente, vocês acham aí que essa professora, ela é maluquinha? Vocês acharam pela história que as crianças contam? Ela é uma professora maluquinha? Eu tive uma professora bem rígida na primeira série. No meu tempo, o primeiro ano, o segundo ano se chamava primeira série. Então, eu tinha uma professora bem rígida e realmente ela, quando ela me perguntou no primeiro dia de aula se eu sabia escrever meu nome completo e eu falei que não, ela pediu para eu escrever 100 vezes e foi assim que eu escrevi, que eu aprendi a escrever meu nome. Ela realmente era muito rígida, ela colocava também a sala toda de castigo. Então, nesse tempo aqui, ser rígida era normal, ser uma professora severa, uma professora que colocasse as crianças de castigo, era normal para as pessoas. E então chegou uma professora diferente, uma professora que não colocava os alunos de castigo, uma professora que ouvia os alunos, né? Porque
naquele tempo os professores não conversavam com os alunos, a gente só tinha que ouvir e ficar calado. E aqui não, ela conversava com todo mundo, ela ouvia as meninas e ela ouvia os meninos. Então, quem assistiu o filme percebeu que ela é uma professora bastante legal. Agora, não sei se vocês vão achar que ela é maluquinha. Vamos lá. Número 1. A partir da leitura atenta do texto, faça as questões propostas. Letra A. Uma característica que não pode ser atribuída à professora maluquinha é a de ser confidente, sorridente, idosa ou encantadora. O que é que ela não é? Ela é confidente, ela é sorridente, ela é idosa ou ela é encantadora? O que é que ela não é? Então, vai marcar a alternativa que não pode ser atribuída à professora maluquinha, tá bom? Então, letra B. Ela achou melhor que as defesas e as acusações fossem feitas por escrito. Que objetivo ela tinha de propor essa mudança no júri? Lembram que ela organiza um júri, quando tinha confusão na sala, ela não colocava ninguém de castigo. Ela organizava um júri. Então, tinha a defesa, tinha a acusação e tinha o júri, né? Ela organizava um julgamento. Então, com que objetivo a professora propôs tal mudança? Porque ela queria que antes as crianças faziam o julgamento só falando, e depois, no final do ano, ela pediu que as crianças escrevessem a acusação e a defesa. Então, com que objetivo a professora propôs tal mudança? Permitir que todas as acusações fossem consideradas, amenizar o barulho produzido pelo júri, gastar mais tempo durante os julgamentos ou selecionar apenas as defesas para serem lidas. Então, vai marcar aí a resposta certa, tá? Número 2. Com a ajuda de um familiar, grife todas as palavras que se encontram no caça-palavras, tá? Esse exercício de caça-palavras é muito legal. Então, comigo também as crianças elas ficam aperreadas quando não acham, mas os familiares podem dar uma ajudinha, tá bom? São muitas palavras, mas insistam que eles procurem sozinhos, ok? Então, quando eles não acharem mais nenhuma palavra, vocês podem ajudar, tá certo? Número 3. Fale as palavras a seguir em voz alta, depois separe-as em sílabas. Por favor, essa atividade que pede para falar em voz alta as palavras, aquelas crianças que têm dificuldade na leitura, gostaria que elas lessem todas as palavras, tá bom? Com a ajuda de um adulto. Depois vocês vão separar silabicamente, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de português. Quem terminar pode postar no grupo, ok? E irei lá para a história agora, tá certo? Gente, história, nós ainda estamos no calendário do Shigu,